Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para a próxima videoaula da nossa semana de treinos nas férias em casa. E hoje eu vou trabalhar com vocês alguns elementos básicos de solo que são tranquilos de se treinar e aperfeiçoar em casa. Separei 3 elementos ginásticos básicos para vocês treinarem em casa: canoinha, vela e esquadro. Nessa aula eu também ia trazer um pouquinho de ponte, mas aí eu lembrei que neste canal aqui mesmo, no ano passado, dentro do quadro Flex Friday, tem 1 ou 2 vídeos que eu trabalho exercícios para pontes. Então, já tem vídeo aqui no canal sobre isso, beleza? Então vamos aperfeiçoar a canoinha, vamos aperfeiçoar a vela e vamos aperfeiçoar o esquadro. São 3 elementos estáticos, tranquilos de aperfeiçoar em casa, superfície macia e confortável, igual nas outras aulas, por favor. E para a aula de hoje eu vou querer mais um material para que você possa aperfeiçoar alguns destes elementos. Você pode separar um puff, ou uma cadeira, ou um banquinho. É importante que esse material que você vai separar seja firme, não fique balançando e não tenha o risco de você cair, certo? Eu vou usar esses steps aqui para me darem altura suficiente para alguns exercícios que nós vamos fazer hoje, beleza? Mas se você tiver uma cadeira firme, um banquinho, um puff, vai ser melhor ainda, tá bom? Importante, peça autorização para a mamãe, para o papai, para você usar esse material e também para que eles estejam cientes do que você está treinando em casa, combinado? Não vai ter nenhum exercício perigoso, mas é importante você estar atento o tempo inteiro sobre as orientações de postura e posicionamento para não fazer nenhum exercício errado, combinado? Então, bora começar. Vou tirar o meu material agora porque eu não vou utilizar ele neste momento. Agora a gente vai só soltar as articulações igual a gente fez nas outras aulas. Bora começar então? Movimento de sobe e desce a cabeça. Olha para um lado, olha para o outro. Tocando orelha no ombro. Movimentos circulares. Inverte. Muito bem. Ombros para cima e para baixo. Perfeito. Um braço para cima e um para baixo. Maravilha. Cruzando os braços na frente e atrás. Braços na lateral, antebraços girando para um sentido. Inverte. Mãos juntas, girando punhos. Palma da mão para frente, puxa os dedos para cima e depois puxa os dedos para baixo. Para cima, para baixo. Trocou. Não deixe de puxar o polegar também. Todos os dedos devem ser puxados. Perfeito. Entrelaça os dedos novamente. Braço lá para cima. Vamos fazer braço para trás e coluna também. Vai e volta.
Muito bem, compensa um pouquinho. Girando o tronco para um lado, para o outro. Ok, lateral de tronco. Girando o quadril. Inverte. Perfeito. Mão lá no pé oposto, sem dobrar os joelhos. Muito bem. Balança 3 vezes no tronco lá para baixo, com a mão na direção do chão, tenta apoiar a mão inteira no chão e volta 5 vezes. Então, ó, 1, 2, 3, voltou. Certo? Pode começar. Muito bem. Pernas unidas, balançando o tronco para baixo sem dobrar os joelhos. Tenta deixar a perna bem esticadinha. Vai o quanto conseguir. Se conseguir chegar a mão inteira no chão, melhor ainda. Ok, joelhos juntos, girando. Inverte. Perfeito, tornozelo. Inverte. Trocou. Inverte. Beleza, agora vamos fazer um pouquinho de chutes para a gente já trabalhar um pouquinho mais as pernas, apesar que a gente não vai usar tanta amplitude de movimento hoje, mas os chutes ajudam também a dar uma esquentada, beleza? Vamos fazer 5 de cada, 5 chutes para frente, 5 chutes para o lado e 5 chutes para trás, tá bom? Se você quiser fazer apoiado perto da parede, pode utilizar, mas lembre-se de fazer com a melhor postura possível, certo? Bora lá, 5 de cada. Beleza, já ajudou a dar uma esquentadinha e agora vamos para o chão. Sequenciazinha rápida aqui de alongamento, bem rapidinha. Só balança um pouquinho a borboleta, tenta deixar a postura o mais retinha possível. A gente vai começar trabalhando os esquadros, certo? No chão, eu sei que é difícil de subir o esquadro, mas a gente vai fazer alguns preparativos no chão para depois usar o puff, a cadeira que você separou, beleza? Abriu a perna para a lateral, uma perna só, balançando na direção dessa perna, tenta ir com as duas mãos na direção do pé. Segura.
Muito bem. Nessa posição aqui, vamos fazer mobilidade de quadril. É importante trabalhar um pouquinho de mobilidade para soltar um pouco o quadril. Isso ajuda a ter um pouco menos de cãibra nos exercícios de condicionamento do esquadro que a gente vai fazer hoje, tá bom? Então daqui, virou, voltou. Se você conseguir virar tudo, o joelho todo para baixo, melhor ainda. Sobe na perna da frente e volta, beleza? Se não conseguir, vai só um pouquinho e volta o quanto der. Beleza, trocou, balançando primeiro com as duas mãos na direção do pé. Segura. Muito bem, rotação de quadril. Beleza, abriu as duas pernas agora. Vamos fazer o seguinte, chute diagonal e desce o tronco lá na frente. Então aqui, ó, chute diagonal, voltou, desceu o quanto conseguir, tá bom? Vamos fazer só 3 vezes cada perna, bora lá. Muito bem, dá uma relaxadinha nas pernas. Último antes da gente fazer os exercícios para condicionar os esquadros. Mantenha as pernas abertas, tenta manter postura, uma mão na frente e uma atrás e vamos fazer mais um pouquinho de mobilidade de quadril. Essa rotação aqui, ó. Virou quanto conseguir e volta. Fazer 3 vezes cada lado também, tá bom? Pode ir intercalando ou tudo para um lado, depois tudo para o outro. Excelente, muito bem. Vamos trabalhar um pouquinho da resistência das pernas nesses exercícios para condicionamento, para melhorar os seus esquadros, certo? Com as pernas abertas, as mãos podem ficar no meio ou uma mão no meio e uma mão atrás, virado para uma perna, e aí vou fazer com essa perna. Ou então, se você conseguir, se estiver tranquilo, braços na lateral. Só que você não pode deixar o tronco nem ir muito para o lado e nem ficar desencaixado, muito caído para trás, tá bom? Então, se for deixar os braços para o lado, tente deixar o tronco na melhor postura possível. O que a gente vai fazer? Vou mostrar nas 3 opções, tá bom? Então, nós vamos fazer elevação de uma perna por vez. Então, aqui, perna bem esticadinha, vai subir e descer controladamente. Se tá fácil, faz sem o apoio nenhum. Tá mais ou menos? Deixa o apoio aqui na frente, mas sem colocar muito peso. Deixa, ó, dedos levinhos e faz o movimento. Tá mais difícil? Faz com uma mão mais na frente e uma mais atrás, porque isso vai te ajudar a ter um pouco mais de apoio na hora de fazer o movimento, tá bom? Mas o importante é manter o tronco retinho. Pode fazer 10 vezes uma perna, 10 vezes a outra. Se ainda estiver fácil para você, depois que fizer as elevações, tenta sustentar por um determinado tempo aí de 5 a 10 segundos. Isso vai te ajudar a ter mais resistência para conseguir fazer o esquadro melhor, tá bom? Então pode pausar o vídeo agora, faz 10 vezes uma perna, 10 vezes a outra. Se quiser, pode segurar por alguns segundos também. Continuando, agora nós vamos fazer as duas pernas ao mesmo tempo. Opções do braço: mão no meio ou braços aqui na lateral. Com as mãos no meio, pode apoiar um pouquinho mais ou um pouco menos. Controladinho. Se tiver fácil para você, faça com as mãos
na lateral, certo? Se ainda estiver fácil, independente de como você vai deixar os braços, tente fazer sem encostar a perna no chão, aqui, ó. Desceu sem encostar e já sobe de novo, certo? Vamos tentar 10 vezes também? 10 vezes e, se conseguir, sustenta aí as pernas depois por 5 ou 10 segundos, tá? Pode ser que você sinta uma cãibra aqui ou aqui. Se você sentir, você pode fazer esses movimentos de rotação do quadril que ajuda a dar uma liberada aqui nessa região, tá bom? E se você sentir que tá forçando muito, que tá dando muita cãibra, o lado que você estiver sentindo faz a rotação e mantém por um tempinho, que vai te ajudar a alongar e vai ajudar a aliviar um pouquinho a sensação de cãibra, tá bom? Eu sei que fica doloridinho aqui, é normal, faz parte, mas se estiver muito desconfortável para você, faça isso. E também pode reduzir um pouquinho a quantidade de repetições, tá tudo bem? Aos poucos você vai se condicionando para fazer esse exercício melhor, tá bom? Então pode pausar o vídeo agora, faz com as duas pernas aí umas 10 repetições e se quiser sustentar por 5 a 10 segundos. Muito bem, agora eu vou dar algumas opções para você, pode escolher um deles ou pode fazer os 3, certo? Como você achar melhor. Pode fazer de 5 a 10 tentativas, tá? A opção número 1 é subir o quadril e quando estiver voltando o quadril no chão, tentar tirar nem que seja por 1 milésimo de segundo os pés do chão, para tentar ficar um pouquinhozinho, mesmo que seja bem pouquinho, no esquadro, só com o apoio das mãos no chão. Então aqui, ó, vai subir o quadril, segura alguns segundos e tenta tirar aos pouquinhos os pés do chão. Então aqui, ó. E aí volta o quadril, tudo bem? Se conseguir segurar um pouquinho no esquadro, perfeito. Opção número 2, tentar o caminho contrário. Então subir primeiro a perna, quando o pé estiver quase para chegar no chão, tentar tirar o bumbum e ficar, mesmo que seja por 1 milésimo de segundo. Então aqui, subiu e volta, não tem problema nenhum, tá bom? E a opção número 3 é tentar fazer como se fosse uma gangorra. Tira o pé, tira o quadril, tira o pé, tira o quadril. E aí, nessa transição de tirar um, tirar o outro, tentar sempre ir para o esquadro. Então aqui, ó, e pá, 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 pá. Beleza? Então, tem essas 3 opções aí para você tentar fazer em casa. Todos esses estão fáceis para você? Então, quarta opção, tentar fazer o esquadro direto, que é tentar tirar tudo ao mesmo tempo do chão, quadril e pernas. E volta. Certo? Claro, bem controlado o retorno. Importante sobre o esquadro. Para o seu esquadro poder ficar mais alto, controlado e com as forças certas, você tem que empurrar literalmente para baixo. Eu vou colocar um pouco mais de peso nos meus braços, certo? Então eu adianto um pouco os ombros para frente para poder distribuir esse peso para os braços. Peito fechado, contrai bem o abdômen, faz bastante força nas pernas e no bumbum para você conseguir subir nesse esquadro. Não precisa olhar lá para baixo, tá? Pode olhar para frente, mas tem que manter o peito fechado. Beleza? Então, consciência dessas forças aqui nessas regiões vão te ajudar a ter um esquadro melhor. Pode pausar o vídeo agora e fazer algumas dessas tentativas que foram passadas anteriormente aí para você. Agora, eu quero que você pegue o seu puff ou o seu banquinho ou a sua cadeira. Lembre-se, tem que ser uma superfície firme aí que não vai te atrapalhar e que não vai ficar balançando. Eu vou pegar a minha superfície, vou começar sentada de frente para vocês. Então você vai sentar aí na sua superfície com as pernas afastadas, uma para cada lado. Tem que ser uma superfície que minimamente você consiga pôr as 2 mãos inteiras na cadeira, no banquinho, enfim. Com cuidado, por favor. Nós vamos começar sustentando, apoiando somente as mãos e não apoiando mais nada no chão em lugar nenhum. Só para a gente trabalhar um pouquinho dessa resistência, certo? Se você já faz esquadro, já pode fazer o esquadro da forma perfeita, da forma certinha, com as pernas esticadas. Mas para você que ainda tá pegando jeito, deixa as mãos apoiadas, as 2 mãos inteiras, vai tirar o quadril, tirar os pés do chão e vamos tentar sustentar por aí de 5 a 10 segundos.
com a perna dobrada mesmo, certo? Para você criar um pouco dessa resistência e tentar ficar aí nesse tempo só com o apoio das mãos. Lembre-se, peito fechado, contrai bem o abdômen, o umbigo para dentro e empurra para baixo, tá bom? Para as pernas poderem subir e o quadril também. Pode fazer aí umas 3, 5 repetições, tentando segurar de 5 a 10 segundos. Pode pausar o vídeo e faz com calma. Agora que você já fez subindo só o quadril, vamos subir o quadril, sustenta e vai tentar estender as pernas e voltar, estender, voltar, estender, voltar, pelo menos umas 3 vezes em cada repetição, tá? Então o exercício é esse daqui, ó. Subir o quadril, estica, volta, estica, volta, estica, volta. Sem fazer um movimento muito forte, porque senão você pode desequilibrar para trás. Se você faz muito forte, você pode acabar balançando demais. Então fazer consciente. Mantém firme o quadril, só estica a perna e volta. Estica, volta. Tudo bem? Faz umas 2, 3 tentativas, volta, respira, depois bora tentar de novo. Cuidado com a superfície que você está usando, tá bom? Tem que garantir que ela esteja firme. Não quero que você desequilibre e caia para trás. Se não sentir segurança de fazer esse exercício, não tem problema nenhum. A gente faz outros exercícios da aula de hoje, tá bom? Então pode pausar o vídeo, fazer as suas tentativas. Por fim, agora no esquadro afastado, a gente já vai tentar com a perna esticada, tá bom? Então apoia as mãos, vamos tentar subir. Pode fazer de 3 a 5 tentativas do esquadro afastado direto, tentando segurar aí por pelo menos 5 segundos, beleza? Agora que já fizemos os esquadros, vamos para a canoinha. O que eu trouxe para vocês? Algumas dicas de como aperfeiçoar a sua canoinha, beleza? Então é importante a gente saber que a canoinha precisa ter um encaixe corporal, uma postura correta para que ela seja bem marcadinha, fique bonitinha e não te gere desconfortos, principalmente nas costas. Quando a gente está aprendendo a canoinha, é muito comum a canoinha ficar muito errada. Por exemplo, assim. Estão vendo o buraco aqui nas minhas costas? A canoinha não pode ter nenhum buraco aqui nas costas. As costas têm que ficar encostadas inteirinhas, inclusive a lombar. Então, quando eu vou fazer a canoinha, o umbigo lá para baixo. Então, a gente vai fazer essa força aqui. Sobe um pouquinho só as pernas. Sobe um pouquinho o começo das costas aqui, tira o ombro do chão, tira a cabeça do chão também. E eu vou olhar pro meu umbigo, tá? O meu umbigo que tá escondido lá, peito fechadinho. Também não posso fazer essas forças de forma exagerada. Tem gente que sobe muito e fica muito lá em cima. E aí também não é uma canoinha ideal. O ideal da canoinha é subir só um pouquinho tudo, apoiar as costas inteiras, peito fechado, e olhando aqui para o umbigo. Então, desta forma aqui. Combinado? O braço aqui ao lado da cabeça, certo? Como que a gente pode aperfeiçoar essa canoinha? Dá pra gente começar? Sentado. Pernas esticadinhas, braço grudado lá na orelha, umbigo lá para trás, peito fechado, e aí eu vou tentar descer para a canoinha devagar, e assim que eu sentir que as minhas costas, a parte aqui mais de baixo tá lá no chão, aí eu tiro a perna do chão. Então aqui, ó, deixo o braço grudado na orelha, vou descendo, 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 quando o comecinho das costas encostar, eu tiro o pé, e aí eu consigo ficar um pouquinho mais perto da posição ideal. Outra dica também para você que precisa aperfeiçoar a canoinha, porque tá muito curvado com a barriga lá em cima. Você pode fazer com as mãos aqui, subir o seu tronco e escorregar a mão lá na perna na direção do joelho. Claro que você não vai encostar no joelho, mas você vai escorregar um pouquinho até sentir que a sua lombar encostou no chão e volta. Esse é um trabalho bem legal de abdominal também. Então aqui, olho lá para o umbigo, sobe as costas, encosta a lombar no chão. Segura um pouquinho e volta. Então esses exercícios vão ajudar bastante você a aperfeiçoar a canoinha. Então nós vamos fazer esses dois, tá bom? Então, começando sentado,
Se você quiser, pode começar com a mão, o braço aqui, e escorregando para trás conforme desce o tronco também, tá bom? Isso fica mais leve ainda. Então, opção número 1, braço aqui, vai escorregando até encostar a lombar, encostou a lombar, subiu o pé. Segura um pouquinho e relaxa. Sempre com a lombar bem apoiadinha lá no chão, certo? Segunda opção, com o braço aqui. Vai descendo, 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 descendo e chegou. Beleza? Quando chegar na posição da canoinha, segura aí uns 5 segundos e relaxa. Pode fazer pelo menos 5 vezes. Pode pausar o vídeo e depois a gente continua. Perfeito! Agora vamos fazer o exercício deitado de escorregar a mão ali na coxa para chegar a lombar no chão. O pé, as pernas não saem do chão nesse exercício, tá? Então, eu vou fechar o peito, olhar para o meu umbigo, sobe o tronco até a lombar encostando no chão. 3, 2, 1, voltei, tá? Pode fazer aí umas 5 vezes pelo menos, segurando de 3 a 5 segundos. Pode pausar o vídeo agora. E agora, vamos tentar a canoinha completa? Eu quero que você comece da seguinte forma. Primeiro, foque em colocar a lombar no chão. Então, vamos subir naquele segundo exercício. Chegou aqui, vai, sem tirar a lombar do chão, vai arrumar o braço e, por fim, subir os pés e tentar não tirar a lombar do chão. Você já sabe a força que você tem que fazer para pôr a lombar no chão. E aí, você vai tentar arrumar o braço e depois a perna. Pode fazer umas 5 vezes, de 5 a 10 segundos ali para te condicionar a ficar mais tempo na canoinha, beleza? Vou repetir aqui. Então, sobe primeiro o tronco, arruma a lombar lá no chão, sobe o braço, encaixa ele aqui ao lado da cabeça e tirou os pés. Segura de 5 a 10 segundos. Tudo bem? Então, pode pausar o vídeo. E agora, o último elemento ginástico que nós vamos trabalhar na aula, vela. A vela é um dos movimentos mais básicos da ginástica e um dos que contém mais erros de execução. Para começar, e muitas vezes a pessoa começa a vela dobrando a perna e lá em cima que estica. E, na verdade, a vela já começa com as pernas esticadas desde baixo, certo? Outro detalhe, mas esse detalhe é relacionado ao quadril e ao alinhamento da vela. Muita gente fala que já sabe fazer a vela, mas quando vai fazer, faz dessa forma aqui. Não conseguindo encaixar o quadril. O quadril tem que estar alinhado com o tronco, que tem que estar alinhado com as pernas. As pernas não podem cair para o outro lado. Então tem que estar tudo o mais alinhadinho possível. Para isso acontecer, a gente precisa ativar mais o nosso quadril. Precisa fazer mais força no bumbum. Não pode deixar o bumbum relaxado. Tem que subir as pernas mais lá para cima e colocar o bumbum para dentro. Então aqui. Certo? Claro que, mesmo fazendo todas as forças, às vezes a sua vela não vai ficar perfeitinha. Mas quanto mais alinhada, melhor, certo? Trouxe um exercício para ajudar vocês no condicionamento do quadril, para ele ficar mais alinhadinho quando a gente for fazer a vela. E aí é trabalhar essa força isoladamente. Você vai pegar novamente a sua superfície que você estava usando para os esquadros, o banquinho, a cadeira ou o puff. E aí a gente vai fazer o seguinte exercício. Pés em cima, com cuidado, claro. Certifique-se de que essa superfície que você está usando está bem firme, está adequada. E aí, mãos no chão, pode ser mãos aqui, braços aqui em cima, como você achar melhor. Depois a gente vai falar sobre isso quando estiver treinando a vela mesmo. Daqui, vai subir o seu quadril, fazer força para o bumbum ficar bem contraído e o quadril alto para ficar alinhado pernas e tronco. Então aqui, ó. Essa força não só para vela você vai usar, mas vai usar também para parada de mãos, por exemplo. Então, essa força do quadril, ele ganhar essa consciência de ter que fazer essa força, vai ser essencial para a sua vela ficar mais alinhada e também a parada de mãos. Aqui nós não vamos treinar a parada de mãos hoje,
Mas esse exercício vai ser bem legal para você ganhar essa consciência, porque é uma região que muitas vezes a gente não presta muita atenção e a gente não faz muita força, mas é uma região muito importante para alinhar o movimento, para alinhar o posicionamento, certo? Então, mais uma vez, sobe o quadril, bumbum durinho, segura alguns segundos e retorna. Pode fazer umas 5 vezes, de 5 a 10 segundos. E aí, pode pausar o vídeo agora, faz algumas repetições e depois a gente vai direto para a vela. Vamos lá, vela. Sobre o posicionamento do braço. Independente da posição que você preferir deixar o seu braço, é importante você sempre focar no alinhamento da vela. Então, deixar ela o mais retinha possível. Opção número 1. Com as mãos aqui nas costas, aqui no finalzinho das costas. Isso ajuda a dar sustentação, facilita a sua vela ficar mais retinha, mas você tem que saber posicionar direito. Então, muitas vezes, a pessoa põe a mão no bumbum aqui e acha que vai dar alguma sustentação. Na verdade, o posicionamento ideal quando você for fazer a vela, se você for usar esse apoio aqui nas costas, é apoiar aqui no finalzinho, na lombar e juntar os cotovelos. Você precisa ter mais altura para fazer essa sustentação da mão ali nas costas para de fato te ajudar na vela, para a vela ficar melhor. Então, se eu deixo aqui muito baixinho, ó, aqui não dá. Eu tenho que juntar mais, ó. E, de fato, empurrar as minhas costas. Não adianta só eu segurar e não fazer força nenhuma. Preciso empurrar, de fato, e cotovelos mais fechados, certo? Isso vai me ajudar. Faz a força de contrair o bumbum, contrair os glúteos, que isso vai te ajudar a alinhar. Combinado? Se você faz com as mãos apoiadas aqui, não deixe os braços muito abertos, deixa mais fechadinho, porque isso vai te ajudar, ó, a fechar mais os ombros também, tá? Perna já sobe reta, por favor. E aí os braços fazem uma força de empurrar o chão, que é isso que vai te dar a sustentação para você conseguir ficar lá na vela, certo? Então, a mão não tá aqui só para ficar apoiada no chão, ela de fato empurra o chão para baixo, tá? Se o seu braço vai ficar lá atrás, você também vai fazer uma força de empurrar o chão, só que aqui você vai ter menos sustentação. Então essa vela aqui com o braço aqui atrás, ela é mais difícil, tanto de equilibrar quanto de alinhar, mas é super possível. Muito bem, então escolha a melhor opção do seu apoio dos braços, ou aqui nas costas, ou no chão, embaixo ou no chão em cima, como você achar melhor. Faça 5 tentativas da vela, tenta segurar aí de 3 a 5 segundos, se quiser segurar um pouquinho mais, para você tentar ajustar o seu corpo, pode ficar também. E quando retornar, retorne com a perna estendida também. Então, nada de subir com a perna dobrada, esticar lá em cima e nada de voltar com ela dobrada também. Vamos trabalhar o alinhamento. Então, ó, começa aqui, independente de como for fazer o braço, a perna já sobe reta, ó. E no retorno, da mesma forma. Combinado? Pode pausar o vídeo e fazer as suas tentativas da vela. E é isso, o vídeo de hoje fica por aqui. Apesar de serem apenas 3 elementos que nós trabalhamos na aula de hoje, deu pra gente fazer muita coisa, então a aula ficou bem longa, bem completinha pra você. Essas são possibilidades de exercícios para você treinar em casa sem riscos. Lembrando, os exercícios em cima da cadeira, do banquinho, do puff, tem que ser feitos com cuidado para você não se machucar, combinado? Não quero que você se machuque, não quero que você se arrisque. Espero que tenha gostado da aula de hoje e nos vemos nos próximos vídeos.